Pastor, eu estou profetizando com a outra parecida, uma revelação, já falei, não vou conseguir. Senhor nosso Deus, em nome do Pai, nós todos em tua presença, para tirar esse tempo, esse momento, para examinarmos a tua palavra. E que o Senhor, o Espírito Santo, nos ajude, abençoe o pastor Museu, cada aluno que aqui está. Uma graça para isso, cada um, Senhor, continue até o fim. Agora, tudo Amém, meus irmãos. Feliz de estar de novo com vocês. Vamos seguir hoje. Hoje também temos 4 profetas menores para falar até as 4h30, 5 horas. Vamos ver que Deus nos ajude. Mas vamos, para relembrar, vamos começar lá do começo. Começamos com Oséias, tá? Não vou fazer uma revisão não, é só para lembrar os profetas, tá? Em seguida, Joel. Essa foi na primeira aula, tá? Falando sobre uma introdução aos profetas menores e um pouquinho sobre Oséias e Joel. Aí a última aula que tivemos, falamos de 4 profetas. Falamos do profeta Amós, falamos do profeta, pulei Obadias, Amós, Obadias, né? Obadias, Jonas e Miqueias. Hoje, se Deus nos permitir, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Ainda ficará faltando aqui hoje, tá? Ainda vai faltar Zacarias, que é um livro até grande, e Malaquias. famoso Malaquias. A gente vai falar sobre o dízimo na aula de Malaquias. O que eu ia falar? Lembrando que a próxima aula que abordarmos Zacarias e Malaquias vai ser em 1 hora os dois, tá? Seguido de prova também, tá? Aí encerrando, pelo menos na parte do pastor David, encerrando o terceiro módulo. Querendo o quarto, não certeza. Mas vai ter que investir na aula do irmão Fernando, né? Então vamos começar conforme o protocolo. Naum capítulo 1, versículo 1. Naum. Vamos ver quantas informações temos neste grande versículo, por favor. Boa tarde, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Judite foi num culto na casa do irmão Tacílio lá em Castilho. É Castilho, né? Lá é de Independência. Não, Independência? Ela é muito próxima do irmão Tacílio. Ela deu satisfação para mim, tá? Eu ia até dar uma carona para ela, mas ela falou que faz muito tempo que ela teve uma visita lá e separou esse sábado para estar lá. Por isso que ela vai estar aqui. Quem pode ler as informações que temos? Naum 1:1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Eu quero outra tradução. Profecia contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Eu quero outra tradução. Não quero essa tradução válida. Eu quero escrever aqui de outra versão. É o negócio. Capítulo, versículo 1. Não, tá certo. Todo mundo leu certo. Eu só quero uma tradução diferente. Isso, Uma corrigida fiel. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Peso. É peso. Peso de Nínive,
Seu é peso também? Um tá profecia e o seu tá o quê? Não dá sentença. Sentença. É bacana você comparar as traduções e você já relaciona as palavras. De que sentido ela quer dizer? Peso de Nínive. Livro da visão de Naum. Livro da visão, está escrito livro? Livro da visão. Livro da visão. Livro Da visão de Naum. da visão de Naum. Tem vírgula aqui? Tem, né? Vírgula. Isso. O Eucocita. Eucocita. É isso aí. Não parece que tem muita informação, né? O Eucocita, o meu tá Eucochita. Chita? Chita? O X? Não, CH. CH, eu sei de onde é, eu vou explicar, tá? Porque o seu tá com CH, eu já vou explicar. Tá estudando. Ó, Pastor, mas tipo, profecia não é algo futuro, diferentemente de. Como que é o dele ali mesmo? Isso. Sentença. Sentença é quando você. não, mas aqui não. Tem o mesmo sentido? Tá tudo certo, tá tudo certo. Porque Naum, ele vai falar o peso, a sentença, tá? Sobre uma cidade. Isso ainda vai acontecer. Entendeu? Por isso É como se o juiz determinasse a pena, o cidadão tem que cumprir toda a sua pena ainda. Sim. Entendeu? Então bem antes da Pastor, maneira. Nínive era a capital da Síria? Conhecida como capital da Síria. Tá? Mas também tem uma cidade chamada Assur, que também era muito Por importante. isso que eu pensei Não. assim. Existe Assur também. Só que Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo, né? Lembra que a gente falou sobre Jonas? Já falamos sobre Nínive. Sim. Inclusive, o livro de Jonas serve como uma introdução já ao livro do profeta Naum. E a gente vai, como a gente disse, Jonas foi o profeta que enviou a mensagem a Nínive e Deus teve misericórdia de Nínive. Mas aí o povo de Nínive encheu o cálice da ira de Deus, Deus falou, agora eu vou virar o cálice. Certo? E Naum foi o profeta escolhido para executar a sentença. Oi? Aquele que o pastor deu dos profetas. Alguém está sem? Eu não sei, porque eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu queria ver quanto tempo Naum foi depois de Cristo. Acho que uns 130 anos, mas se confirma para mim. Tá? Obrigado. Que não está na minha apostila. 630, 620 antes de Cristo. E o Jonas foi 760. Jonas Isso, 760. Isso, perfeito. Tá, mas vamos pegar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Eu sei que não é só ficar igual às outras aulas, tá? Naum. Temos um nome, tá? Naum significa por ironia, consolação. Entendeu a ironia? Informação que temos nesse versículo, praticamente em todo o livro sobre ele, tá? Tá aqui. Não tem quase nada, né? É isso mesmo. Temos a sua naturalidade. Eucocita, Eucochita. Ó, Eucochita. Isso significa. Há duas possibilidades. Uma que ele era, conforme a usada aqui na tradução do irmão Léo, Eucochita. Isso refere-se a Al-Cush. Al-Cush é uma cidade próxima de Nínive, tá? No atual Iraque. Tá? Porque a Síria fica no Iraque. Então... Todavia, como eu já disse aqui na aula do profeta Jonas, pode se referir também a Elcos. Elcos, no caso, seria um nome primitivo de Cafar. Não. Tá? Então, falando isso aqui não há evidências, tá? Não há evidências.
Mas Cafarnaum significa vila de Naum, aldeia de Naum. Então, acredita-se que quem é o Naum famoso da Bíblia? Quantos Naum tem na Bíblia? Esse aqui. Tá? Por conta disso, né? Associam Cafarnaum ao antigo vilarejo chamado Elpos, tá? Nos dias de Naum, conhecido como Elpos, nos dias de Cristo, conhecido como Cafarnaum, praticamente a sede do ministério de Jesus. Não foi em Nazaré, não foi em Jerusalém, foi em Cafarnaum, nas terras, como que é, das tribos Zebulon e Naftali. Aqui vamos falar a respeito do peso um pouquinho. Peso. Entendi agora. Aí eu, como se diz, professor? Bom. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti de saída, se em ti tivesse realizado os milagres, né? Se tivesse realizado milagres em Nínive e Sodoma, né? O povo teria se arrependido, mas não fez. Difícil. Mas tá bom. Agora aqui, peso, já temos uns homônimos da palavra peso, sentença, qual que era o outro? Profecia? Profecia, né? Mas eu tenho uma definição aqui de peso, no original hebraico, significa carga, fardo, tem relação também com sofrimento, sentença pronunciada por um oráculo, profecia. Podemos resumir como proclamação de um desastre, tá? Então, peso, eu lembro da tradução das palavras escritas pelos dedos no banquete de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Parzim, que está escrito, a tradução que revelou foi Daniel: pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus julgou Nínive, tá? Então ele usa Naum, o seu profeta, para revelar a sentença dos seus pecados. Então vamos colocar aqui, eu gostei da palavra sentença, tá? Sentença. Sentença, profecia, carta. Deixa eu ver se eu Romônio. Sentença, juízo. Sentença, juízo, vai. Tá. Juízo. Então, agora é o seguinte. Temos aqui mais uma informação pertinente. É um profeta que teve visão sobre Nínive, e ele profetizou acerca da sua visão, assim como Obadias e Miqueias também, né? E Amós, bastante profeta teve as profecias baseadas numa visão, numa revelação que Deus tinha dado para eles. Agora, o que eu queria dizer? Normalmente, o que não tem aqui, quem é o pai de Naum? Não está escrito nem aqui, nem o restante do livro. O que indica que podemos sugerir que não era de uma escola de profeta, que não era de uma família tradicional, que não era relevante falar de seu pai. Outras coisas que não temos aqui é o período, a data, onde está escrito, tá? Mas, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, quem lê entenda. Então vamos pensar um pouco acerca de fatos históricos em relação a Nínive, tá? Primeiro, estou falando de Nínive, tá? O destino, né? Destino, mensagem dirigida a Nínive. Agora falando de Nínive, alguns fatos históricos. Nínive foi destruída em 612 a.C. Então, ele tem que ter profetizado antes. Então, vamos ler Naum 3, 8, 10. Naum 3, 8 a 10. Isso. 8, 9 e 10, né? Pode ler tudo. És tu melhor do que
do que nó, Amon, que está assentado entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralhas. Etiópia e Egito eram sua força e não tinham fim. Put e Líbia foram ao seu socorro. Todavia foi levado cativa para o deserto, desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Amém. Então, pastor, o texto é difícil, mas deixa eu tentar simplificar. Existe um fato histórico aqui, que é qual? A destruição de Nó-Amon. Tá? Pastor, nunca ouvi falar de Nó-Amon. Não, mas talvez você já tenha ouvido falar em Tebas, no Egito. Tá? Tebas, no Egito, foi uma grande cidade também, tá? Da antiguidade. Filmes de Hollywood associados à múmia sempre tem essa cidade em referência, antiga terra, ruínas de Tebas. Quem destruiu Nó-Amon ou Tebas? Foi Nínive, foi a Síria que destruiu. Tá? E veja que a questão, ela era uma grande cidade, e o que aconteceu quando ela foi atacada? Put e Líbia, que são duas nações, vieram ao socorro dela, porém não resistiram ao poder do rei da Assíria. O rei da Assíria é esse palavrão aqui, Assurbanipal, tá? Ele destruiu Assurbanipal. Repita comigo, Assurbanipal. Não precisa não. Ó, mas olha só. Então, temos a data que Tebas caiu. 663 a.C. Quem destruiu Tebas foi a Síria. Agora Naum conhece a respeito da destruição de Tebas. Olha só, é matemática simples. De 612 a 663 foi o período, certeza, que Naum profetizou. Não que ele profetizou esses 50 anos, né? Então nós vamos considerar como época provável da profecia. Vou colocar aqui data, tá? Da profecia. 630 a 620 a.C. Um período que fica no meio desses dois eventos históricos. Esse período 620, 630. Olha aí, aproveita que você está olhando. Tem algum profeta da mesma época? Os reis de Judá e do norte. Não, ok, ó, 630, ó. Sofonias. Vai ser hoje também, né? Sofonias, a gente não está discriminado nem os reis de Judá e nem os reis do norte. Sabe por que não está discriminado os reis do norte? Porque o norte já caiu. Só tem Judá, tá? E os dias de Sofonias é dias do rei Josias, o rei reformador, tá? E é outro período. Lembra que eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que existe o período considerado de ouro da profecia? O período de ouro compreende os dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Acabou o período, não vamos falar sobre ele. Os profetas já profetizaram desse período, do período de ouro. Agora vamos falar de cerca de 50 anos depois, tá? Naum e o a seguir, Sofonias, são dessa época. Eu acho que não, deixa eu ver. Oi, pode falar. O ministério deles começou há quanto tempo, assim? Não. O ministério de Naum. Aqui, ó. O ministério de Naum, na verdade, não é o ministério, é a profecia de Naum, é sugerida nesses 10 anos, de 630 a 620. A profecia contra mim, porque o profeta não tem profetizado mais coisas, mas não escreveu. Ele não sabe o que é para o ministério, porque o livro não nos revela, tá? Mas podemos dizer que ele profetizou desse período e sem medo de errar, tá? A minha Bíblia está
está aqui, é por isso que eu perguntei para o senhor. Fala aí. E a minha Bíblia está dizendo aqui, ó. Vamos lá. O profeta exerceu seu ministério por volta do final do 7º século antes de Cristo. É 630. Tá tudo certo. Não, assim, né, para tirar dúvida. Tá certinho. Ele aí falou em século, é que nós falamos em ano. Ah, tá. Tá tudo certo. Não há discrepância. Ó, algumas características de Naum, e eu já estou encerrando, tá? Mas vamos ficar nesse primeiro versículo. Isso aqui já vai ter a foto oficial. Alguém tira uma foto oficial para mim? Ou seja, que está na foto pode cair na prova. Não está na foto, fique em paz. Amém. Não esquece mais um. Pois, Sorriso? Pode-se dizer que é um livro poético? Não. Não, tem poesia dentro, mas não. O livro poético é o que tem classificado na Bíblia. É porque eu li Não, ele antes Abacuque, o próximo vai ter poesia. Porque eu li ele antes da aula e eu achei que tem bastante poesia. Tem. Ó, a poesia tá aqui, ó. Capítulo 1, são 3 capítulos, né? 3 capítulos. Capítulo 1. Naum vai proferir a sentença de Nínive. Mas antes disso ele descreve Deus. O justo juiz. E aqui que está aquele versículo: não tem o culpado por inocente. E que ele é, isso é usado por Tiago, tardio em irar. Deus não é, tipo assim, pisou no dedinho dele, ele usa a vara de ferro, não é assim não. Pisa uma vez, pisa 2 vezes, pisa 3 vezes. Igual os pais, né, que contam. Aí quando Deus fala, já pisou suficiente, aí acabou. Aí vem a sentença. Tá? Então, o profeta tenta passar isso. Que Deus, ele não se ira de repente. Né? E a gente sabe historicamente pelo que a gente estudou aqui em Profetas Menores. Jonas já tinha profetizado sobre Nínive. Já estava feio 130 anos atrás. Só que nesse período, que aqui Jonas chega a chamar, Deus chama a grande cidade de Nínive e fala que tem 120 mil habitantes. Naquela época, 130 anos atrás, que não sabiam discernir se estavam à direita e se estavam à esquerda. Certo? Então Deus enviou o seu profeta e ele o quê? Ele veio de derramar a sentença, conforme as palavras do profeta, 40 dias, hein? Vocês dizem, já era. Deus envia misericórdia. Então, olha só. Tem até um versículo, acho que é Naum por 3, por 4, pecados, não executarei meu juízo, coisa desse sentido. Não está preciso não, tá? Eu estou falando assim, Deus dá oportunidade para todo mundo. Não é só, falou, escarneceu dele uma vez que ele já vai executar. Pô, ele pode fazer. Você pré-habilita isso. Lembra de Ananias e Safira? Não precisou de muito. Deus decidiu que não deveria ter tolerância. Né? Mas de Nínive, ele tratou com muita tolerância. Então Naum explica, fala quem é Deus, como ele é tardio e irá. Isso aqui é importante para se memorizar. Está em Tiago. A ira do homem, você é homem? Ótimo. A ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Quer tomar uma decisão? Nunca tome decisão na ira. Olha a mulher falando para o marido, eu vou embora daqui. Na ira. Não é hora de falar isso. O marido sendo grosso com a mulher. Mas o momento da ira. Vai É o momento da ira. Ó, Deus não está usando nem esse marido, nem essa esposa nessa discussão. Eles estão dominados pela ira. É uma obra da carne, irmão. Não pode. Ela fala, a Bíblia fala irai, mas não peguei. Mas isso aqui não é permissão para irar. Não é. É a Bíblia admitindo que a ira vai te pegar. Mas se vir, não pega. Não vou falar nada. Forte, né? Estou irado. Não vou fazer nada. Não, nesse momento não. Vou para casa, vou pensar. Sabe uma coisa boa? Você fica bem chateado? É dormir e no outro dia você pensar a respeito. Dormir é muito bom, viu? Você ia falar aqui, ia falar? Acho que isso aí é a temperança que pastor. Domínio, isso tem a ver com domínio próprio, né? Então aí pode acontecer, mas eu creio que não deve ficar irado, jamais.
A respeito da sentença de Ananias e Safira, Pedro já tinha o temperamento. E Pedro está numa autoridade ali. Sim. Teria alguma coisa de Pedro ali, porque Deus... Da tolerância de Pedro, eu não acredito, irmão. Porque olha as palavras de Pedro. Por que deixou Satanás entrar no teu coração para que mentiste contra o Espírito? Né? Não mentistes a homem, mas a Deus. Então quem, né, no caso foi atingido, ofendido, foi Deus. Lembra da passagem que Jesus fala a respeito da heresia dos fariseus, que estava falando que ele estava expulsando demônios pelo poder dos demônios? Ele falou, todo reino dividido contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como vai subsistir o teu reino? Aí ele acrescenta, se falasse qualquer coisa contra o Pai, não está escrito, mas com arrependimento seria perdoado. Se dizer qualquer coisa contra o filho, se arrepender, não está escrito, será perdoado. Mas se dizer contra o Espírito Santo, não será perdoado. Ali o Espírito Santo foi a pessoa ofendida. E eles cometeram, no caso, então, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não tinha mais lugar para arrependimento no coração. Satanás encheu, impregnou. A Bíblia fala aqui sobre isso, que Esaú, o profano, buscou com lágrimas o arrependimento e não tinha espaço. Então, eles cometeram um pecado imperdoável. Só que Deus escolheu, naquele momento histórico, no crescimento da igreja, fazer isso. Teve um resultado da igreja, sabe o quê? Temor. Opa, o pessoal aqui tá achando que é só seguir o andar da carruagem, tá delícia, tá gostoso de jeito. Não é assim, não. Peraí, com ordem e decência. Pai, ele escolheu. Eles ficou na brecha de Deus, né? Quem mandou nada. Então, porque aquele pastor da Igreja Mundial, ele não entender, né? Disse que ele chegou no local e o camarada quis assim, tirar, falou assim, olha, você dê graças a Deus que hoje eu estou no meu bom humor, porque eu sou homem de Deus. Quer dizer, ele iria profetizar o mal contra aquela pessoa. Isso é Antigo Testamento, tá? Isso é Antigo Testamento. Entendeu? Então, tá? Esse tipo essa característica do profeta é Antigo Testamento. Fogo do céu vai cair. Antigo Testamento. É o ministério, é o ofício de profeta. A pessoa separada para ser aquilo. Entendeu? Que as pessoas. Quero que Deus fale. Eles não iam na igreja para Deus falar. Eles iam no profeta. Hoje em dia a gente não fala mal de quem fica ligando, diz que profeta, a gente não faz essas coisas. Não é esse tempo. A gente não está vivendo esse tempo mais. Esse ministério profético se encerrou. O último profeta está na Bíblia. Quem que é? João Batista? Dá uma estrelinha depois. Agora, olha a profecia de Naum. Eu estou encerrando aqui, porque são 4 profetas, tá? E já foi tirada a foto oficial. Capítulo 2. O sítio e a captura da cidade. O profeta Naum profetiza que haveria um sítio, um cerco. Naum, capítulo 2, verso 1 a 6. Profetiza que a cidade seria roubada. Naum 2, 7 a 10. E por fim destruída. Naum 2, 11 a 13. Em Naum capítulo 1, um pouquinho antes, está escrito que Nínive seria atingido por um dilúvio transbordante. História. O rio Tigre Eufrates, Mesopotâmia, ali que ficava a Síria, Nínive e Babilônia também, invade numa enchente aquela cidade e destrói parte dos seus muros. Um império que estava em ascensão, vizinho ali, babilônico, com a queda do muro, aproveitou a brecha, entrou na cidade. Ela fez um cerco, entrou na cidade, incendiou e por fim destruiu completamente Nínive. Destruiu tão completamente Nínive que ela virou uma cidade lendária. Não existiu não. Não existiu até 1845, quando arqueólogos descobriram no Iraque ruínas da grande cidade. Quase 2 séculos. Não, essa cidade não existiu não. Você quer anotar? Aqui, tá?
1845, os arqueólogos descobriu Nínive. Tá? É a queda de Nínive está aqui, tá? O ano que teve isso aqui, ó, 612 a.C. Já foi tirada a foto, vamos virar a chavinha, tá bom? Você vai colocar no grupo lá? Eu posso colocar. Vamos lá. Virar a chavinha, pelo menos mais uma. Essa tá fácil, a próxima é Abacuque. Abacuque a gente já parou um tempo para falar na introdução. Tá? Ih, rapaz. Essa lousa aqui, ó. Aqui já caiu. Enquanto o irmão apaga, então hoje em dia já não existe mais ministério de profeta, existe Dom de profecia. Dom de profecia. Até o ministério ali dos dons de Cristo, ele mesmo deu uns para os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Hoje em dia não tem nem pastor nem profeta mais. Tá? Porque esses apóstolos e profetas têm a ver com o fundamento da igreja, Efésios 2:20. Tá? O que eu quero dizer? Novo Testamento, quem não é apóstolo é profeta. Tá? Deus escolheu para ele escrever essa profecia. Então esses dois, apóstolos e profetas, não tem na igreja. Tá? Ah, mas tem profeta, tem quem tem dom de profecia, não é? A gente chama de profeta por tratamento, tá? Mas todavia o dom de profecia pode vir sobre você hoje. Deus não está limitado, ele está disponível à igreja. Deus pode te usar em profecia, me usar em profecia quando ele quiser, tá? No entanto, como umas pessoas têm dom mesmo, né? Que é evidente, eu tenho aqui o meu profetinho aqui. O Leonardo, se ele orar, sai de perto. Deus bota os pés pra ele, dá pra negar. Entendeu? Mas estou falando, mas o ministério, esse dom de profecia está disponível para toda a igreja. Pode chegar. Aqui, Orlando aqui também. Orlando aqui mais perto aí. Então, falando, esses são evidentes, mas todos nós podemos ser usados em profecia ou já fomos em algum momento. Certo? Cadê o Cookie? Abacuque 1. Que fala disso? O peso que viu o profeta Abacuque. Só isso. O peso que viu o profeta Abacuque. Puxa, tanta informação assim. Enorme. Revelada. Alô, quem viu o profeta Abacuque. Esse aqui tá mais simples, hein? O que a gente sabe? Praticamente nada. Mas já vamos começar aqui. Peso, vamos só repetir, tá? Sentença, é isso, né? Sentença. Que viu, olha aí, outra visão. Revelada. O seu revelado? Ele viu e revelou. É só isso. O profeta Abacuque, ó, no versículo tem pouca coisa. Ó, o que significa Abacuque? Bom, tá quebrando tudo. Abraço. Abacuque. Abraço ou abraçado? Então, irmãos, olha só. Vocês já viram que essa informação aqui está pior do que de Naum. Naum pelo menos era o cozido. Esse aqui, a gente não tem muita coisa para ele. Ó, aqui não está falando nem para quem ele profetizou. Não está falando quando ele profetizou. Só que temos uma característica distinta dos outros profetas. Aqui, ó. Ele mesmo, ó, falou o nome do pai? Não falou. Mas, ó, o profeta Abacuque, ele mesmo se chamou de profeta. Sendo assim, o que a gente pode supor aqui? Que ele era um profeta que estudou a escola de profeta, fazia parte
no ministério no caso de Judá. É um spoiler, mas tá aí, tá bom? Ou seja, ele mesmo falou que ele é profeta. Não disse o nome do pai, mas a gente considera que ele sim é de uma família de profetas, tá? Então vou colocar aqui, família de profetas. Assim como Jonas era filho do profeta Amitai, né? Então aqui não falou o nome do pai dele, mas ele é família de profeta. E aqui tem uma nesse momento. Quem? Escola de profeta. Aqui é uma escola de profeta. Porque a gente pensa, não tem a ver com o dom na escola de profeta. Os profetas, ninguém vai me bater, não. Os profetas eram os teólogos, irmão. Só que dentro do ministério de ensino tinha também a devoção, né? Tinha piedade, que eram os trabalhos religiosos, a oração, o jejum, entendeu? Aqui a gente se volta para o ensino, mas na verdade é tipo seminário, sabe o que é seminário? Como vai se internato e tal, velho, puta noite, volta, hora de manhã, faz jejum todo dia e tal. Era assim, tá? Mas eles eram os estudantes da profecia bíblica, tá bom? Olha, Abacuque, como tem escassas informações, eu vou falar para vocês algumas teorias do profeta Abacuque. Primeira teoria: Abacuque seria o filho da mulher sunamita. Você conhece a mulher sunamita? A mulher sunamita, que morava em Sunem, que era casada com um homem mais velho, na qual o profeta Eliseu passava, e depois de um tempo ela falou: vejo que esse que passa por nós é o santo homem de Deus. Essa é a mulher sunamita. Não é a mulher, é que está no mesmo capítulo, não é a mulher do filho dos profetas, não. Tá? É o mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 4. E o que ela fez? Preparou um ponto do profeta, botou o profeta lá, o profeta quis recompensar ela. Falou: olha, eu conheço o rei, conheço o capitão do exército, posso fazer alguma coisa por você? Era uma mulher rica, falou: olha, não preciso de nada não. Aí Eliseu queria muito ajudar aquela mulher, perguntou para Geazi: Geazi, o que você sabe dela? Olha, o marido dela é mais velho e até hoje ela não tem filho. Aí o profeta inspirado, virou para aquela mulher e disse para ela: dentro de 1 ano tornarei aqui e abraçarás um filho. É daí que veio, tá? É daí que veio. Todavia, entretanto, é uma teoria rabínica, tá? Uma tradição ligada a rabino judeu. Entende? Dá para tirar essa... todo mundo quer abraçar, tem que ser esse cara? Não, é que nem o Miguel, aquele semelhante a Deus. Não vamos fazer uma heresia, porque o nome tem a ver. Né? Eu acho que é fraco o argumento. Só que isso é bem conhecido, bem difundido. Outros associam ele ao Atalaia, profetizado em Isaías 26,6, que diz assim: porque assim diz o Senhor, vai e põe uma sentinela, e ela que diga o que vir, tá? Isso eu separei de um livro, tá? Mas você não precisa dar muita atenção, mas é Isaías 21,6. Atalaia de Isaías 21,6. Agora tem uma coisa um pouco mais como eu vou dizer, inédita para vocês. Livro apócrifo de Daniel. Existe livro apócrifo de Daniel? Na Bíblia católica, Daniel tem 2 ou 3 capítulos a mais. Tá? Tem ali, acho que o caso de Susana e o caso de Bel e o dragão. E uma segunda Cova dos Leões para Daniel. Coitado do Daniel. Tem. Sim, você procurar na internet, vai ter esses capítulos adicionais, falando do caso de Susana, o caso de sacerdotes de Bel e Daniel e o dragão na Cova dos Leões de novo. Depois você pode ler lá, tá? O caso de... Vocês querem saber mais ou menos da Daniel e do dragão? Sim. Vamos lá.
Não, primeiro. Não, é Bel e o Dragão. O caso é conhecido como Bel e o Dragão. Se colocar na internet vai ter. Mas são duas passagens que envolvem Daniel. A primeira em relação a Bel. Bel deve ser um correspondente a Baal. Tá bom? Tinha um rei. Eu esqueci o nome do rei. Puxa, quer que é o nome do Nabucodonosor? Eu não sei, tá no livro apócrifo, tá? Um rei da Babilônia que tinha um templo de Bel. E Daniel fez pouco do deus Bel. E o rei se ofendeu, falou: olha, Daniel, eu sei que você tem um Deus, que o seu Deus já se mostrou poderoso, todavia, nós temos prova da existência de Bel. Bel, toda noite se alimenta das oferendas. A gente vai lá e só pega o prato vazio. Aí Daniel escarneceu daquilo. Eu não acredito. O rei se irou com Daniel, né? Falou para ele: olha, nós eu vou ordenar aos sacerdotes de Bel que façam uma oferenda e vamos lacrar esse templo. E amanhã de manhã você e eu vamos entrar aqui, né? Aí se você tiver errado, você vai pagar com a sua vida. Se os sacerdotes estiverem errados, eles vão pagar com a sua vida. Daniel falou: demorou. Bora. Aí, só que o que aconteceu? Aí o texto da ITT, do livro Apócrifo, que Daniel pediu para o rei jogar um dia de cinza no chão do templo. Aí o rei jogou essa responsabilidade para os sacerdotes, que confessaram que Bel comia a oferenda. Aí trancaram, mas estava com cinza lá, né? Os sacerdotes não sabiam. Aí parece que tinha uma passagem secreta, que vinha o sacerdote, as mulheres e os filhos, e se alimentavam no banquete e saíram. Aí no outro dia o rei foi com Daniel, só o Daniel, o rei sabia que tinha cinza no lugar, né? Abriram, estava lá, os sacerdotes todos garbosos, aí rei, ó, comeu, caramba, você. Aí olharam para o chão, as pegadas lá de criança, de mulher, aí que levou a passagem secreta, descobriram a passagem secreta. E o que aconteceu? Quem se deu mal foi os sacerdotes de Bel. Essa é a primeira passagem. Agora, Bel e o dragão. Agora o dragão. É apócrifo, tá, irmão? Não. A história diz que tinha um animal, uma besta, que era tipo como um deus na Babilônia. Esse dragão aí, né? Não sei se era dragão, sei lá, era bezerro, o que era. Eu sei que Daniel também escarneceu do rei e falou para ele que ele seria capaz, se fosse um deus, aquilo não deveria morrer, ele seria capaz de matar aquele dragão. É uma pirracela aqui no livro Apócrifo. E o que ele fez? Ele fez alguma coisa e deu para esse animal beber. O animal parece que inchou, explodiu. Mas só que dessa vez o rei se ofendeu, que matou o deus dele. Aí mandou Daniel para a cova dos leões. Pastor, a aula é Daniel. Tá bom, livro apócrifo. Olha aqui. Parece uma Daniel 14, parece que é uma historinha de fada. Parece mesmo. Todo livro apócrifo é assim, tá? Todo livro apócrifo é assim. Daniel 14, não tem, tá? Na sua Bíblia não tem. Daniel 14, 32 a 35. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo, estou falando de Daniel, né? Vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar o caldo e picava pão dentro dele em uma panela para levar aos ceifadores do campo. Mas o anjo do Senhor apareceu a Abacuque e disse: leva essa refeição a Babilônia. Judéia, Babilônia. O anjo apareceu para Babilônia. Leva para Babilônia. Por quê? Porque Daniel se encontra na cova dos leões. Porque ele já está há tanto tempo sem comer. Aí o profeta: mas como que eu vou para Babilônia? Eu nem sei onde fica a Babilônia. O profeta Abacuque. Aí, a Bíblia não. Aí o texto vai dizer que o anjo segura pelo alto da cabeça e o transporta pelos cabelos até a cova do leão. E Abacuque alimenta Daniel. É para glorificar de pé. Então, por isso que as pessoas não aceitaram esse livro. Nossa, história tipo assim, poxa vida, isso é mesmo.
Mas, ó, são 3 especulações: Atalaia, filho da Sunamita, e Abacuque na cova dos leões. São especulações, né? A gente não se sabe nada além dessas tradições contraditórias. Abacuque, ele profetiza. Não está no versículo, tá? Ó, não está no versículo. Mas, ó, o reino do norte não tem mais também. Tá bom? Ele profetiza. Contra, ó, Judá, que ainda está em pé, mas nos dias de corrupção, e Babilônia. A Babilônia está se levantando agora, acabaram de destruir a Síria, tá? Mais ou menos nessa época que não cumpriu a profecia de Naum. Ó, vamos falar a respeito da data. Ó, eu estava estudando e vamos ler Abacuque capítulo 1, verso 2 a 5. E outro ato em Jeremias 22, 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Até qual? É mais um. Mais um? Porque esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Tá bom. Aí, ó, dias de violência, né? Tá falando de justiça distorcida. Ó, Jeremias 22, 2 a 4. Alguém abriu? Jeremias 22, 2 a 4. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por esta porta. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Olha aqui, são 2 profetas distintos. Abacuque clamando dos seus dias e Jeremias também denunciando ao rei a injustiça e a violência. Tá? Então acredita que Abacuque e Jeremias são contemporâneos, tá bom? Esses dias, nós não temos os dias em Abacuque, mas temos os dias que essa profecia de Jeremias foi executada. Ela foi executada no reino, quer ver? Dias de Ixi, é difícil escrever e o nome é fácil. Jeoaquim, rei de Judá. Eu vou colocar aqui o texto de Jeremias, tá? Jeremias 22, 2 a 4. Quer desligar um pouquinho? Vamos baixar? Tá frio? Desligar ou baixar? Cadê? Ixi. Olha lá, ó. Lá na Perto Bíblia. das Bíblias. Desligar ou baixar? Baixar um pouquinho, né? Baixar. Ó, então vai ficar mais quente que lá fora aqui. 26 ele até desligou, né? 25. Então, ó, Jeoaquim reinou entre 605
a 598 a.C. Então vamos colocar como data, tá? Provável, conforme está na tabela aí, para não ser bagunçado, 606 a.C. Tá bom? Você tem alguma informação válida na Bíblia aí? Para compartilhar? Mesma coisa? Ele está falando. Sexto século antes de Cristo. Sexto século antes de Cristo. É 598 é sexto século, aqui é sétimo século. Uma diferença de 10 anos não vai fazer diferença. Nossa, Né? Oi? a minha está falando na mesma época do Naú, você conhece. Foi? Mas foi. Se não é 620, é Naum? Tá tudo certo. E eu já tinha falado que Naum é da mesma época do Sofonias, então é mais ou menos da mesma época de Naum. Só que ele está profetizando contra Judá e contra a Babilônia que está levantando agora, irmão. Vamos falar um pouquinho do. Ó, só um breve comentário, ó. Nem tem. E pra gente já tomar um café, tá bom? Ó, Pode bater a foto? deixa eu ver. Pode botar a foto. Só comentário. Foto oficial, pouca coisa, né? Só temos a data, contra profetizou, família de profetas, sentença, uma coisa. E as lendas ficam para informação para vocês. Mas, Odeminho, o período de Abacuque bate com o período de Daniel também estava profetizando? O período dos dois coincidem? Então, sim. Sim. Sabe por quê? Porque é um rolo danado. Depois que Josias morreu, o que aconteceu? Reina um dos filhos dele. Aí, um dos filhos deles é subjugado, é levado cativo e é colocado o outro no lugar. Entendeu? E já houve a primeira invasão da Babilônia. Eles começam a pagar tributo e levou-os. Aí teve a primeira deportação. Então pode acontecer de estar mais ou menos na mesma época assim, mas vai ter variação de anos aqui. Não seria perfeito, entendeu? Aí os nobres foi, depois Ezequiel vai, depois vai o restante do povo. Mas aqui, Judá, a Babilônia já venceu. Só que o rei Zedequias, que vai ser o protagonista, que eu acho que é irmão de Josias, eles não vão acreditar que a Babilônia vai vencer. Ele fala, não, nós vamos conseguir aliança com o Egito, aí nós vamos vencer a Babilônia. Mas o que vai acontecer? Batalha de Carquemes. O Egito vai perder. Aí Judá não teve mais o que fazer. Entendeu? Não. Conseguimos um costa quente. O Egito vai amparar a gente vai se rebelar contra a invasão da Babilônia. Não deu certo. É conforme as profecias, não deu certo, né? Olha aqui, isso aqui já está falado, tá na primeira aula, ó. As queixas de Abacuque já foi lido. Senhor, ó, eu resumi o capítulo 1 e o capítulo 2 em 4 frases. Primeira questão de Abacuque. Como Deus permite que Judá fique sem castigo? Violência, injustiça. Extorsão. Senhor, você não vai fazer nada, não? Aí Deus responde: vou enviar os caldeus. Estão se levantando ainda. Só que aí Abacuque se assusta. Mas Deus, o senhor é tão puro de ódio que como o senhor pode levantar uma nação mais ímpia que Judá para nos castigar? Aí Deus responde: mas essa nação que eu vou usar, eu também vou destruí-la. Então Deus usa, né, conforme Ele quer, para fazer a sua vontade, mas todavia o peso de Deus também vai cair sobre a Babilônia, mas ela vai por um tempo usar a Babilônia para afligir Judá, mais ou menos que nem se já viu aquela comparação de Ana e Penina. Precisava de Penina para orar e pedir o filho a Deus, senão ela ia ficar de boa. Então você precisa, às vezes, de uma aflição, você descer na laria de Deus, tá ligado? Tá entendendo? Felizmente, se não precisasse manter aquela constância, né? Se mantesse aquela vida no altar, não ia precisar, mas às vezes uma lutinha ali é só para te empurrar de novo para o aprisco e falar: aqui que é o seu lugar, desce na laria. Igual o Paulo falou, né? Tudo me serviu para o progresso do Evangelho. E é uma conclusão difícil da gente aceitar, né? Difícil da gente aceitar. Mas parece assim, nos dias de Paulo, parece que ele falando isso, Era mais fácil. tipo assim, uma palavra de conforto. Ele escreve para os filipenses isso, né? Todavia, irmão, o que Paulo fez preso foi maior do que ele fez
indo. Por quê? Porque alcançou você aqui, irmão. Quase 2000 anos depois que ele existiu, você está aqui estudando a Bíblia e a maioria da metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Na época parecia que ele só queria consolar, mas olha a dimensão do trabalho de Paulo. Quando ele estava preso, não tinha oportunidade na igreja. O Sinédrio fechava a porta para ele, tinha que alugar a escola do Ircano lá, do tirano. Sabe? Então, não tinha lugar para ele. Eu estou falando assim, o tempo que você está passando, mesmo que você é aquele crente que você está na geladeira, ô irmão, dá para Deus te usar. Dá para Deus te usar muito. Né? Faz vídeo no YouTube. Aí, o que é conhecido, eu não posso deixar de falar, só para concluir, é Abacuque 2:4. É porque eu só vou falar porque senão ia faltar, tá, irmãos? Aqui ele falando da Babilônia, eis que a tua alma está orgulhosa, parte A, não é reta nele. Aí a parte B, mas o justo da sua fé viverá. É a única incidência da palavra fé no Antigo Testamento. Por quê? Porque a salvação era meritória, pelas obras. Certo? E ele parece que está falando à toa, né? Só que isso revoluciona a igreja cristã através da interpretação de Paulo sobre a lei, sobre a justiça divina, né? A fé em Jesus que nos justifica. Tá? E isso, em 2 reavivamentos também, esse versículo vai ser usado para despertar Martinho Lutero, que vai ser o responsável pela reforma protestante, e outro também que vai revolucionar a igreja da Inglaterra e depois dos Estados Unidos e todo o mundo, é John Wesley. O justo da sua fé viverá. Abacuque termina com um cântico, certo? O que a gente pode concluir que ele fazia parte de uma classe de profetas que trabalhavam no santuário, né? Tem uma ordem de Davi, que eu não vou falar aqui, porque já passou o tempo, mas está até anotado, depois eu mando no grupo. Aqui em 1 Crônicas de 5:1, Davi, juntamente com o chefe do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Hermã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Veja que Abacuque escreve assim, Abacuque 3:19, ao mestre de música para instrumento de corda. Então não é um profeta e músico. Tremendo, né? E ele termina cantando, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. Porque ele é convencido, ele entende a justiça divina, mas inicialmente ele questiona. É o crente imaduro, não maduro, para o crente maduro. Entendeu? Primeiro ele falou, não consigo entender isso não. Depois o que vier está tudo bem. Eu vou confiar no Senhor, vou me alegrar no Senhor, não importa o que aconteça. Amém, irmão? Amém. Dá um pause aí.